Meus irmãos, hoje o Evangelho que nós lemos nos traz esse episódio do imposto devido a César. A situação está se tornando cada vez mais complicada para Jesus. Por quê? O número de seguidores de Jesus aumenta dia a dia. E Jesus tomou agora uma atitude crítica em relação à elite religiosa do país, às autoridades do país. É claro que eles não poderiam deixar passar isso por barato, porque eles viam isso com muito perigo de perder seus privilégios naturalmente, e era preciso eliminar Jesus. Então aqui conta que os fariseus se aliaram com do partido de Herodes. Sabe que os fariseus e esse grupo de Herodes eram inimigos, mas agora eles se aliam porque eles têm um inimigo comum. Não tem um provérbio que diz assim que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Pois bem, eles se aliam para prepararem uma armadilha para poderem eliminar Jesus. E a armadilha é bem feita, bem planejada, porque eles vão lá com uma pergunta, vocês vão ver logo a seguir, que Jesus Cristo não tinha saída. Pudesse ele responder sim, ou pudesse ele responder não, de qualquer maneira ele estava se expondo a uma terrível sentença, né? Poderia ser preso. Mas vamos aos poucos chegar até lá. Bom, eles chegam perto de Jesus, primeiro usando a técnica de bajular. Quando você começa a bajular, você conhece aquela fábula da raposa que viu o corvo com um pedaço de queijo no bico. E a raposa então começou a falar para o corvo: olha como você tem uma voz maravilhosa, cante para meu ouvir. O bocó do corvo pensou que era sincero aquele elogio, foi cantar, o queijo caiu e a raposa comeu o queijo do corvo. Era assim que fizeram com Jesus, traçaram vários elogios para Jesus, como dizendo que Jesus Cristo pregava sem temer as pessoas, que ele falava a verdade, que ele era um grande sábio. Fizeram tanta bajulação, mas Jesus conhecia o coração das pessoas. Aí vem a pergunta que eu falei, já comecei a falar no começo. A pergunta era sem saída. Eles perguntaram para Jesus: é lícito ou não pagar imposto para César? Tinha que responder sim ou não. Não podia ficar em cima do muro. E qualquer das respostas de Jesus era perigosa, porque se ele responde por acaso que sim, devemos pagar imposto para César, o que acontece? Ele ia ser desmoralizado diante da multidão, porque o judeu sabe que o Senhor dele, o Deus dele é Javé, e ele não deve pagar imposto. Isso é uma violência. Bom, e se ele falasse não devemos pagar imposto? Piorou, porque o Império Romano ele era muito assim, vamos dizer assim, tolerante, desde que você pagasse os impostos certinho e não que gerasse problemas. E Jesus Cristo, então, dizendo que não devia pagar imposto, ele estava incorrendo uma falta muito grave, que podia ser sentenciada com a morte. Mas Jesus Cristo, vamos ver como Jesus saiu dessa situação. Ele, em primeiro lugar, ele chama esses impostores lá de hipócritas. Recordando, você sabe o que é a palavra hipócrita, palavra grega, entrou até no nosso vocabulário. Mas de onde que é tirada essa palavra? Do teatro grego. Lembre que o teatro grego era feito com máscaras. Os atores usavam máscaras. Geralmente um ator fazia vários papéis.
às vezes de mulher, às vezes de velho, às vezes de criança, o mesmo ator. E ele então modulava a voz e usava a máscara. Então o hipócrita é o mascarado, falso. Jesus Cristo chamou eles assim. Até aí as coisas não estão resolvidas, mas Jesus Cristo então pede para ele: mostrai-me uma moeda. E eles então mostraram uma moeda para Jesus. Essa moeda, se você tiver curiosidade, você entra na internet, você vai ver lá que moeda que era. Eu vou descrever para você imaginar. A moeda dele tinha de um lado a imagem do imperador Tibérios, filho do divino Augusto, e do outro lado tinha a sua esposa Lívia sentada num trono como se fosse a deusa da paz. E notaram que essa moeda era uma moeda perigosa. Por que era perigosa? Porque eles estão no pátio do templo. Lá não poderia correr o dinheiro que tivesse uma esfinge de uma figura humana, porque você sabe do que tem nos 10 mandamentos, que você não pode ter imagem de nada. E lá é a imagem do imperador, pior, o imperador que se apresenta como Filho de Deus. Aí Jesus Cristo pergunta para eles: de quem é esta imagem e de quem é esta inscrição? A palavra imagem no grego, eikon, aí vem a palavra ícone, que é importante essa palavra em grego, porque ela vai recordar a abertura do livro do Gênesis, quando Deus cria o homem, a imagem e semelhança de Deus. Agora nós estamos aqui uma pessoa que quer se apresentar como Deus, o Tibérios, filho do divino Augusto. Aí vocês vejam que Jesus Cristo aqui consegue desmascará-los, porque eles têm tanto, vamos dizer assim, os fariseus eram super escrupulosos com tanta coisa, e eles estão cometendo a idolatria, que é o pior pecado segundo a religião judaica, no sentido deles estarem achando super normal, não acharem nada demais você guardar no bolso a moeda que tem um ídolo. Eu me lembro uma vez que eu passei por uma situação assim meio constrangedora, que eu trabalhava em uma outra paróquia, e daí o que aconteceu, cidade pequena, mudou o gerente do banco. O gerente do banco tirou o crucifixo do banco. Para nós que somos católicos é uma ofensa fazer isso, porque é o símbolo máximo da nossa fé. A cruz para nós simboliza a vitória de Cristo, mas ele tirou porque ele era de uma outra crença. Aí eu fiz um pequeno artigo, nós temos um jornalzinho paroquial, fiz um pequeno artigo nesse jornalzinho que eu falava assim que, veja só, esse gerente, por escrúpulo religioso, zelo religioso, tirou o maior símbolo da fé cristã. No entanto, ele manuseava o dinheiro. Não sei se vocês repararam que no dinheiro do brasileiro, aliás, em quase todas as moedas aqui, muitas moedas, tem sempre aquela figura daquela mulher. Pega a moedinha de R$1 na cara, não tem uma carinha ali? Pois é, quem que é aquela mulher? É um ídolo. É uma alegoria da República. Vocês repararam que ela tem a forma, da mesma formato da Estátua da Liberdade, dos Estados Unidos, que é uma deusa que vem desde a Babilônia Antiga. Entenderam? Pois é, todo mundo às vezes, por zelo religioso, fica se incomodando com o católico, do católico tem uma imagem ligada ao cristianismo. E às vezes ninguém se queixa de ficarem com os bolsos cheios aliás, todo mundo queria estar com o bolso cheio, não é verdade? Pois é. Então veja bem, o que Jesus Cristo fez justamente desmascarar essa idolatria que eles estavam cometendo. Para um judeu, isso é muito grave. E aí o que acontece? Eles perceberam que a carapuça serviu, perceberam que Jesus Cristo pegou eles no contrapé, e eles então se afastaram. Mas aqui o texto, o versículo que não foi lido aqui no nosso lecionário, mas está na Bíblia, que eles saem muito admirados da sabedoria de Jesus.
Realmente foi uma sabedoria muito grande. Agora, qual seria a grande mensagem de Jesus quando ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Eu acho que a grande mensagem de Jesus está no dai a Deus o que é de Deus. Porque você reparou bem, Jesus Cristo não se envolveu nessa questão, devemos ou não pagar imposto. Se eu fizesse uma pesquisa de opinião aqui, eu garanto para vocês que todo mundo ia falar que nós não devemos pagar imposto aqui num país como o nosso, que serve para fomentar a corrupção. O serviço que nós temos é de péssima qualidade, que o Estado nos oferece, é uma roubalheira o imposto no Brasil, não é verdade? Todo mundo ia concordar comigo. Mas Jesus Cristo não se preocupou muito com isso aí, se preocupou com a segunda parte. A segunda parte, dar a Deus o que é de Deus, o que é? Ele era o Filho de Deus. Nós devemos dar o culto, a honra a Deus unicamente, não é verdade? E nós devemos servir a Deus e não ficar a serviço do dinheiro. Isso que Jesus Cristo quer nos dizer com esta mensagem. Amém.